E aí, véi, de boa? Sejam bem-vindos ao canal do Gabro, o artista mais falido desse Brasil. E nesse vídeo eu vou falar dos mangás que eu já fiz, ou pelo menos tentei fazer. Mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa o like bolado e simbora. Bom, e até agora no total, os que eu terminei assim, terminei mais ou menos, foram 3. No caso, 2 são de um título só, que é o que eu vou começar falando, que foi os primeiros que eu fiz. E a minha ideia era fazer meio que um Isekai de Dragon Ball. Eu tive essa ideia assim, meio que eu tava assistindo muito anime de Isekai na época. Aí eu juntei assim com meus amigos e falei, cara, e se eu fizesse um mangá de Isekai que tipo, o cara morre e nasce no universo de Dragon Ball, sabe? Eu fiz um personagem pra cada um e a minha ideia era mais ou menos essa, sabe? Foi algo que eu fiz pra me divertir, que eu tava sem nada pra fazer na época. Eu tava na escola, eu não lembro em que série que eu tava. Mas foi na pandemia, então eu tava sem nada pra fazer e eu fiz só por diversão mesmo. Não é à toa que, tipo, nos primeira página eu nem fazia esboço nem nada, eu nem fiz roteiro, eu fui só fazendo por fazer, nas ideias que já vinha em mente. E cara, eu não posso negar que foi uma experiência bem divertida, mas no começo foi muito desafiador, porque, cara, fazer mangá é algo que exige, tipo, de tudo como você for artista. E vai te tirar muito da zona de conforto, que foi o que aconteceu comigo. Eu fugia muito de desenhar cenário nessa época, mas muito. E quando você tá fazendo ali um mangá, não tem como você fazer um mangá só com fundo branco, fundo preto. E olha que eu fiz muito isso nesse mangá. Mas tinha momentos ou outros que eu fiz cenários, e tinha uns até que eu me impressionei quando eu fiz. Tipo esse aí, que é uma das primeiras páginas. Eu gostei muito desse cenário, cara. E eu fiz na intuição. É aquilo que eu disse, eu não fazia esboço. No máximo faziam bem rapidinho assim, já ia passando na line. Eu já ia mandando pros meus amigos assim, meus amigos iam dando ideias também. E, enfim, aí eu acabei terminando, demorei bastante até, mas eu acabei terminando esse primeiro capítulo. Cheguei até a publicar, mas ele ficou arquivado por um tempo. Depois eu continuei fazendo meus desenhos e tudo mais, até que eu falei, não, cara, eu tenho que fazer o segundo capítulo. E eu comecei a fazer. Inclusive, esse segundo capítulo eu tava fazendo em paralelo com o terceiro mangá que eu fiz, que já vou falar sobre ele. Então, sobre esse segundo capítulo, cara, eu lembro que eu comecei ele assim que eu terminei o primeiro, porém eu deixei ele parado. Aí depois de um maior tempão, quando eu voltei a fazer aquele outro mangá, o terceiro mangá, eu falei, não, cara, eu vou fazer esse aqui em paralelo também. Aí eu comecei a fazer. Não é à toa que uma diferença grande do primeiro pro segundo é que no primeiro eu tava fazendo mais no meu estilo. Até os personagens de Dragon Ball assim, eu tava fazendo mais no meu estilo. No segundo, eu já comecei a fazer mais no estilo de Dragon Ball. E, bom, a história no geral desses 2 capítulos é assim, tem lá os protagonistas. Eles estavam numa festa e já tava muito tarde, sabe? Eles queriam ir embora. E só que a festa que eles estavam era num lugar meio afastado da cidade e que, tipo, naquela hora ali era perigoso, tinha boatos de assaltos e tudo mais. Mas mesmo assim, eles vão embora, porque eles acabam sendo encurralados por alguns bandidos. E o protagonista, como ele é muito inteligente, ele reage e vai de base. Bom, e assim ele renasce como o Kuririn. Aí, quando ele renasce, ele percebe que tá no mundo de Dragon Ball e tal. Ah, e eu esqueci de falar, ele é um nerd de Dragon Ball, no mundo real, né, antes de morrer. Então a minha ideia era pegar um nerd de Dragon Ball, ele ia pro mundo de Dragon Ball no corpo do Kuririn, que é o meu personagem favorito, então por isso que eu escolhi ele. E tipo, no fato dele ser nerd, conhecer tudo, Dragon Ball, a história e tudo, ele iria treinar esse Kuririn e deixar o Kuririn roubado, entendeu? Meus outros amigos, eles iriam renascer em outros personagens também. Eu pensei no Nappa, no pai do Freeza, o King Cold, no Tenshinhan e no Piccolo. Não é à toa que no começo do quadrinho mostra, tipo, já dando um spoiler de como que eles iriam ficar e tal. A minha ideia, né, que eu tinha pro design deles. Enfim, nesse segundo capítulo já começa quando ele reencarna com o Kuririn. Chega todas as memórias do Kuririn na cabeça dele de uma vez só. Aí depois chega o Mestre Kami, manda ele comprar as paradas, ele vai lá comprar, vê um assalto que tá acontecendo. Um assalto não, um roubo a banco que tá acontecendo, ele vai lá intervir. Então, tipo, nesse eu já usei um pouco mais de esboço e tal. O meu traço tava um pouquinho melhor. Dá pra ver que tem momentos que eu realmente desenhava legal assim, mas também tem outros momentos que dá pra ver que eu não tava nem aí, eu só desenhava na hora mesmo. Que coisa horrorosa! Mas enfim, eu terminei esse capítulo e cara, foi uma experiência muito boa fazer esse mangá. Porque foi o meu primeiro mangá, meus primeiros mangás assim. Esses todos eu fiz no programa Made Bang e cara, ele foi um programa que me acompanhou por muito tempo. E ele é de graça também.
Então, além de eu fazer isso, também fazia minhas ilustrações nele. Então, foi um programa que me acompanhou por muito tempo. Depois que eu terminei esse, eu já tava fazendo bastante coisa sobre arte. Eu tava realmente querendo investir nisso. E, tipo, surgiu uma oportunidade de expor. De uma exposição que ia rolar aqui na região de quadrinho. Só que eu não tinha nenhum quadrinho publicado. Eu tinha esse, ele é baseado numa obra que já existe, que é Dragon Ball. Eu falei, cara, eu vou criar um. Eu já tava com uma ideia de um mangá de terror. Eu queria juntar, eu queria fazer um terror com folclore brasileiro. Porém, o prazo era curto. Esse era o problema. O prazo era muito curto e eu tinha que fazer. E eu também tava começando no Clip Studio. Então foi um desafio muito grande fazer esse mangá, porque também era saindo da minha zona de conforto. Bom, a história se passa com um jovem da Angola, que ele é formado em biologia, se eu não me engano, nenhum autor mais lembra da própria história. Mas bom, ele é formado em biologia, ele acaba fazendo um intercâmbio aqui pro Brasil para fotografar animais, para fazer material para a prova dele, né? E bom, em resumo, ele tava no bar falando que veio pro Brasil para fotografar animais e tudo mais, aí uns cabas acabam ouvindo e já querem tentar tomar vantagem, né? Até porque eles ouviram o sotaque do protagonista e viram que é gringo. E falou, vou tomar vontade desse cara. E bom, eles falaram, não, cara, a gente vai caçar aqui e tal. Se você quiser ir com nós, simbora aí. Aí ele, bora, né? Na inocência fui. Na hora que eles chegam lá na floresta, né? O protagonista vê os caras se armando lá, mas fala, eu vou na frente pra tirar foto de alguns animais. Inclusive, é nesse momento que ele vê uma cena muito bizarra, que é essa aí que eu fiz. Bom, eu não vou dar spoiler porque eu quero realmente refazer esse mangá. Refazer esse mangá com o meu traço atual, com mais tempo. Porque, cara, tinha momentos que eu desenhava sem estar com nenhuma vontade. Quando você faz algo com prazo e tal e começa a sair de um jeito que você não quer, às vezes você desenha sem vontade, aí, enfim, isso aconteceu com muitas páginas. Teve página que eu poderia ter refeito, mas eu falei, vou deixar assim mesmo. E eu poderia ter melhorado a anatomia, melhorado a expressão, mas como eu queria entregar logo, eu deixei assim. E enfim, é um mangá que eu vejo muito potencial mesmo. Eu já pensei, tipo, muito na história dele, mas eu tive que resumir bastante. Eu gostei de alguns resultados, mas é aquilo, eu tava me acostumando com o Clip Studio. Se eu fosse fazer hoje em dia, eu faria bem diferente ele. Que é uma ideia muito boa, cara, de fazer um terror assim, numa estética que eu gosto de terror, sabe? Um folclore brasileiro e tal. Enfim, acaba que o protagonista vê que os caras iam abater um animal que tá em extinção e ele impede os caras. E os caras não gostam nem um pouco disso e acabam descendo a tora no protagonista e deixam ele lá mesmo. Até que chega o outro protagonista que viu tudo aquilo no bar, já conhecia aqueles caras, já sabia que aqueles caras fazem muita merda. E ele seguiu eles e aí foi quando ele chegou lá e viu o protagonista todo esculhambado. E no fim, acaba aparecendo um bicho bizarro. Que é de uma lenda que existe aí e tal, mas eu fiz meio que na pressa. Ficou por isso. Bom, o nome desse mangá é Don't Panic. E, cara, é um mangá que eu quero muito refazer. Enfim, hoje em dia eu tenho bem mais ideias. Eu vou fazer um vídeo e vou falar sobre essas ideias que eu tenho e já vou colocar em prática. Outra coisa que eu vou reviver também é o meu primeiro vídeo desse canal. E é esse vídeo aí, que eu fiz quando eu tava em moda, sabe? Fiz o universo alternativo de Ben 10. E, cara, eu quero muito trabalhar mais esse universo que eu fiz, porque eu achei que ficou muito bom. E tem muito potencial também, então como podem ver, eu não tenho tanto material assim de mangá pronto, sabe? Atualmente eu tô fazendo o Dragon Ball Multiversal Mayhem, que vocês podem ver no meu último vídeo, que vai estar aí passando na tela. E tá sendo uma experiência muito boa. Aqui sim eu tô realmente colocando tudo de mim nas páginas e tal. E eu tô gostando muito do resultado. E vê isso, uma dica que eu dou aqui pra finalizar é que, cara, façam um mangá. Eu sei que é difícil, é demorado. Eu tenho, tipo, eu mesmo tenho muitas ideias, aposto que vocês também têm as suas, e a minha vontade é de fazer todas ao mesmo tempo. Só que se eu for tentar ir por esse lado, eu vou acabar fazendo nenhuma. Mas eu recomendo muito, mesmo que você faça algum pra rir, mais compromissado, mas, cara, faça, eu tenho certeza que pode ser algo que pode te ajudar, sabe? Principalmente se você quer ir por essa área e você não consegue dar aquela iniciativa, sabe? Pra quem quer fazer um mangá, pra quem tem essa vontade, mangá, quadrinho, webcomic. Então, por enquanto, a dica que eu dou é, cara, faz. Pelo menos qualquer coisa. Pode ser que isso pode te ajudar muito. Mesmo que você venha refazer no futuro, é bom que você pode ver também a sua evolução. Tem mangá, cara, que eu fazia no começo tava de um jeito e no final tava de outro, sabe? Um traço bem melhor assim. Bom, enfim, é isso. Um beijo na bunda e tchau.